Quais gastos vou ter depois da compra? Olá, gente. Eu sou o Koji Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão, J.I. Consulting. Muito obrigado por sempre assistir os nossos vídeos. Eu sou licenciado no Japão, japonês, e eu trabalhei como despachante credenciado também por 15 anos e falo sobre as leis e eu faço esse vídeo para ajudar os estrangeiros, principalmente os brasileiros que moram no Japão, resolveram morar no Japão, que quer dizer, gosta do Japão. É importante, muita gente está procurando comprar casa e também através do serviço da J.I. Consulting e os seus corretores estão comprando casa também, né? Assim, este mês 6 também, bastante gente está comprando casa através do nosso serviço. Muito obrigado por isso. Eu quero agradecer, mas eu queria falar sobre isso porque muita gente tem que saber isso. Quais gastos vou ter depois da compra de casa? Quais gastos? Porque tem coisas, né, que não é só financiamento. Conseguiu aprovação no financiamento, isso não significa sucesso da sua vida. Sucesso da vida, o quê? Ter uma felicidade, ter uma paz, ter um lar gostoso. Não é isso? Mas há muita gente ignora isso, quer dizer, conseguindo comprar aprovação e depois pensa depois. Não é isso, gente. Vamos, para você ter uma vida plena, você tem que estar pensando no futuro também. A primeira coisa que você tem que pensar no gasto é imposto. Tanta gente ignora. Mas o Japão é um dos países que tem bastante imposto cobrado. E você morar, assim, você ganha dinheiro e quanto você ganha mais, a porcentagem de pagar o imposto fica mais alto ainda. Então, assim, os ricos, realmente, muitos ricos estão querendo morar fora, no exterior, pelo menos mudar de endereço para exterior. Esse é o problema. Quando você compra, você adquire algum imóvel, não só comprar, adquirir, quer dizer, como herança, também você tem que pagar o imposto. Imposto, na verdade, envolve muita coisa. Na ocasião da compra, você já está pagando imposto. Imposto através de Homokyoku, quer dizer, seria equivalente do cartório no Brasil. Você indiretamente está pagando imposto, bastante imposto. E também o imposto normal, quer dizer, imposto de imóveis, esse é imposto equivalente a IPTU do Brasil, imposto de propriedade fixa no Japão. Isso não é pouca coisa, mas isso depende muito da avaliação feita pelo governo, né? Cada 3 anos muda a avaliação. Mas a partir do momento que você possui a chave da casa, o terreno, você vai ter que assumir o imposto anual, tá? Ok? Então, todo ano, na ocasião da compra, você já está pagando, talvez inclui no financiamento o primeiro ano, mas a partir do ano que vem vai chegar para você diretamente. Aí pode pagar em 4 etapas muitas vezes, quer dizer, todos os municípios só exigem que você pague em 4 etapas. Se é 100 mil ienes, por exemplo, aqui, por exemplo, na cidade de Rekinan, Nishio, imposto anual 120 mil ienes, por exemplo, casa padrão. Sim, mas primeiros 3 anos, o imposto de casa nova, fica para metade. E se a casa é de alta resistência, chamada Chouki Yuryo Jutaku, nesse caso, durante 5 anos, ok? Que é o meu cliente também, né? Eu vou encontrar amanhã, está comprando casa de Chouki Yuryo Jutaku. Durante os primeiros 5 anos, o imposto da casa, a parte da casa, fica para metade, ok? Então, nesse caso, 120 mil ienes seria 120 mil ienes, vai para assim, mais ou menos 90 mil ienes por ano. Porque digamos 100 mil ienes. Esses 100 mil ienes paga como? 25 vezes 4. 25 mil, 25 mil, 25 mil, 25 mil. E desse jeito, em 4 etapas. Né? Assim, um final normalmente, final de maio, ou a final de maio, depois final de setembro não, desculpa, julho, né, mês 7, e depois final do mês 10, e depois final de mês 2, e vai estar pagado em 4 etapas, o imposto de casa. Agora, sim, outro imposto que algumas pessoas acabam esquecendo, porque isso chega depois de 4, 5, 6 meses da aquisição. Isso é imposto de aquisição. Isso é casa padrão, terreno pequeno, quer dizer, terreno padrão, que cabe 2 ou 3, 4 carros por aí,
não tem problema. Normalmente não é cobrado. Sim, esse cálculo não vou apresentar, não vou aprofundar aqui, mas quando o terreno é grande em comparação com a casa, tamanho da casa, e o Kamenseki, a área da construção, então esse imposto de repente pode chegar na sua casa. Depois da compra, quando você já está acostumado com a nova vida, a nova residência e está curtindo e de repente chega a fatura de 40 mil ienes, e quanto o terreno é muito grande, 150 mil ienes, de repente. Isso é melhor você perguntar para o corretor acostumado com esse cálculo, ok? Não, nesse caso, assim, principalmente casa usada, você não pode comprar com qualquer corretor, ok? E também, uma coisa, vou acrescentar, tá? Eu sou profissional na área, mas se você está comprando casa em outra imobiliária, eu não faço isso, desculpe. Né? Que assim, eu cuido dos meus clientes, isso eu tenho certeza, essa é minha responsabilidade. Você está comprando casa com corretora da JI Consulting, aí isso é minha responsabilidade, mas está comprando outra imobiliária, então tem que perguntar para essa imobiliária. E assim, não adianta dizer que, assim, porque é o meu corretor, é minha imobiliária, não sabe disso, não sabe calcular, não fala, assim, isso é problema, né? Esse é o problema, desculpe, e que assim, e se está vindo para mim, como meu cliente, claro que eu vou cuidar, desculpe, eu tenho que falar isso, porque tanta gente manda mensagem, tanta gente liga, telefona para mim, eu respondo educadamente, mas desculpe, eu não posso priorizar, eu tenho que priorizar meus clientes. Segunda coisa que muita gente esquece também é seguro. Seguro, porque sim, antigamente seguro podia colocar seguro contra incêndio, estou dizendo, tá? Seguro contra incêndio, podia colocar o plano do financiamento inteiro, quer dizer, 35 anos. Depois mudou, ano 2017, mudou para 10 anos. O máximo que podia colocar era 10 anos. E ano passado, outubro do ano passado, mudou, 2022, mudou para 5 anos. O máximo que podia fazer virou 5 anos. Quer dizer, 5 anos de Kasai Hoken, seguro contra incêndio, mas em geral que a gente chama, né, várias coisas. Exceto terremoto. Terremoto é 5 anos também. Então, 5 anos de Jishin, 5 anos de Kasai, que é incêndio, pode garantir, pelo menos está segurado durante 5 anos. Mas depois de passar 5 anos, o que acontece? E tem que renovar, ou você comprar outro plano, pode ser plano anual, pode ser plano mensal, mas de qualquer maneira vai ter o gasto, tá? Então, essas duas coisas, imposto da casa e o seguro, seria assim, basicamente são os gastos depois da compra. Fora disso, não precisa preocupar muita coisa, mas sim, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, vou falar. Mas a respeito do seguro também, você tem que verificar, certificar na ocasião da compra e você tem que exigir, pegando no colarinho do corretor, assim, por quanto tempo a casa está segurada, tá? Porque de repente os corretores ignoram esse assunto. Desculpe, né? Desculpe que todos os corretores têm que ser educados nessa área, mas apesar que não é serviço de um corretor, esse é serviço seu, na verdade, serviço do comprador de casa. Mas, como muita gente não sabe, é leigo no assunto e por isso acaba dependendo dos corretores. Então, você mesmo, tá? Você mesmo tem que perguntar para o corretor, o imobiliário, o dono da imobiliária, não sei, né? Mas qual o seguro? Né? Quer dizer que se o imobiliário está funcionando como agência de seguro, né? Agência do seguro contra incêndio. Sim, tudo bem que a nossa imobiliária assim, está registrada como agência. Por isso, nós explicamos, nós somos responsáveis para nossos clientes. Muitas vezes isso. Tem clientes que preferem fazer outro seguro, mas tudo bem, isso tem que verificar o tempo, porque a pessoa que comprou 5 anos atrás, normalmente já está vencendo o seguro. Contra terremoto, pelo menos, porque terremoto podia colocar no máximo, naquela época que podia colocar 10 anos de seguro contra incêndio. O máximo do Jishin, do terremoto, era 5 anos, então está passando 5 anos, então de repente chega Hagaki, e de repente e não conseguiu debitar, esse tipo de Hagaki chega na sua casa e você fica assustado. O que é isso? E Hagaki não tá descrevendo muitos detalhes, e está dizendo que
Kasai Hoken apenas, né? Está escrito em kanji, tá? Aí nesse caso, nesse assunto também, se nossos clientes, eu vou explicar, né? Se eu entro em contato com, assim, eu tento, né? Se a nossa agência, nós podemos falar diretamente com a seguradora. Mas a seguro é um assunto que você não pode esquecer e jamais você pode ignorar, né? Porque a gente não sabe o que acontece, né? Principalmente o vizinho pode incendiar, pode provocar incêndio na sua casa e quem tem que pagar? É você. Você tem que usar o seu seguro. E se você não tem seguro, então o problema é seu. O governo fala isso. Então acaba a sua vida. E desse jeito. Seguro é muito importante, ok? É muito, muito, muito importante. E muita gente ignora esse assunto porque assim, eu também acabei falando que assim, basicamente são esses dois: imposto de casa, né, IPTU, depois da compra, e o seguro. Essas são duas coisas básicas, dois gastos básicos depois da compra. Fora disso, na verdade, praticamente não gasta. Aparentemente é assim, mas se você tem casa, se você comprou casa, terreno e casa, você tem que se preocupar com isso ainda. Reparo, eu quero enfatizar isso, reparo. Por quê? É porque você está comprando casa, você é dono da casa. Enquanto você está morando em aluguel, acontecendo problema de casa, quer dizer, a água tá caindo, gota d'água, a infiltração está acontecendo, aí sim, já passou o vento, esse vento está entrando em casa, é defeito da casa. Quando acontece isso, quem tem que arcar com o custo é o dono. Né? Agora, se você é dono, você tem que arcar com isso. Tá? É livre você deixar assim, eu posso deixar água pingada, não tem nenhum problema, a gente habita bem aqui, mas por dentro de repente está mofando, né? Está mofando assim, dentro da parede tem madeira, está mofando, isso danifica sua saúde. E a madeira apodrecendo, isso atrai cupim, essas coisas tudo, né? Tem muito a ver com a saúde da casa. Sabia que isso é importante, gente? É importante cuidar da saúde da casa. Sabia disso? É muito importante isso. Então, reparo que eu digo, sabe que assim, tem a parede, né? Assim, dependendo da estrutura, mas normalmente a casa usa, né, aquele de concreto, a parede de tipo de concreto, e aí sim, para a junção, na junção tem uma camada, não, desculpe, silicone, sabe, para vedar, para não entrar água. Debaixo disso tem uma camada, é lona, na verdade, para evitar a entrada de água. E afixa essa lona, tudo bem. Lona daijoubu por enquanto está dentro, né? Agora, se esse silicone, quando está seco e quando cai, aí isso pode permitir a entrada de água. Aí, o que eu queria dizer esse custo, na verdade, se a casa é nova, durante 10 anos, a entrada da água, quanto à entrada de água e quanto à inclinação, quanto à parte de estrutura principal, é garantido durante 10 anos, por causa da lei que foi mudada em 2000, ano 2000, chama Hinkakuho, né? Hinshitsu, kakuritsu, né? Hinshitsuを、約束しなければいけない。つまりtem que comprometer, prometer a qualidade da casa durante 10 anos, se é casa nova. Casa velha já não tem, casa usada já não tem isso. Então, por isso, muitas vezes não consigo recomendar, se você está comprando casa de certo indivíduo, a casa usada, você tem que tomar cuidado, todas as consequências, você tem que arcar com seu custo, com sua responsabilidade, ok? Reparo, pode ser, basta 10 mil ienes por mês, mas tem que estar juntando. Então, muita gente ignora isso. Eu queria que até os bancos obriguem isso, para poder fazer reparo no futuro. E acrescento em dizer casos de mansão. Mansão não é mansão, tá? Mansão, na verdade, é casa, apartamento. É apartamento. Então, casa, se você está comprando, está querendo comprar, então você tem que entender que depois da compra, ainda assim vai ter, e depois de quitar ainda, existe esse tipo de custo. Kanri-hi, que é o dinheiro de administração. Você tem que pagar para Kanri Gaisha, ou Kanri Gaisha, cada apartamento tem que ter Kanri Gaisha, administrador do prédio. Tem que pagar esse Kanri-hi
isso também inclui as luzes, a água que o próprio apartamento gasta. Seria mais ou menos equivalente a condomínio de cada aluguel, né? Que é isso, condomínio, assim, para pagar água em comum, a luz em comum, porque você está entrando na parte de corredor, tem a luz, tá? Então, quem está pagando isso? Quem está pagando é cada inquilino está pagando, com o nome de kyoekihi, né? Kyoekihi. Que é isso, né? Assim, tem mais, aluguel é 50 mil, mas tem mais 13 mil ienes. Que é isso? Esse é kyoekihi, né? E apartamento, mansion comprado também tem isso, mas isso tem uma empresa administradora, kanrihi, né? Tem que pagar isso. E o mais pesado é reforma, tsumitatekin, reforma, dinheiro para reforma. Dinheiro para reforma, muita coisa. Então, só esses dois, na verdade, muitos apartamentos passam de 20 mil, 25 mil ienes. E ainda tem que pagar o estacionamento. Esse estacionamento você pode considerar como aluguel. Então, apartamento, você está possuindo, você está adquirindo seu patrimônio, sua propriedade, mas na mesma hora você está vivendo como aluguel, tá? Como inquilino. Né? Tem duas características apartamento. Né? Por isso, muitas vezes, eu não consigo recomendar o apartamento. Para algumas pessoas, sim, né? Que se encaixa melhor, mas muitas vezes, eu pessoalmente, particularmente, eu não gostaria de comprar apartamento. Eu não, porque assim, eu tenho visto isso, porque alguns casos, esses dois dinheiros, né, em cima, kanrihi e reforma, sobem muito, porque através de reunião pode subir isso. Então pode fazer planejamento. Assim, apartamento fica velho. No caso de casa, você demora e você reconstrui. Mas claro que quer fazer reparo. E sua responsabilidade de fazer reparo. Mas no caso de apartamento, você faz reparo? Não, você não faz reparo. Você, na verdade, dá dinheiro como imposto. E que cada apartamento tem sua definição, sua decisão de coletar de cada morador, tá? Ou titular de cada apartamento. Coletar 20 mil ienes por mês, né? Por exemplo. Aí junta e faz reparo grande, porque o prédio é grande, então só para pintar já é 15 milhões de ienes, já é 20 milhões, 40 milhões de ienes, e custa tudo isso, então tem que estar juntando isso, tá? Não pode esquecer isso. E mesmo assim, mesmo fazendo muitas reformas, ainda assim vai chegar a hora de reconstruir, demolir e reconstruir. E tem isso, né? Tem que estar pensando nisso também antes de querer comprar o apartamento. Então, muito obrigado por ter assistido. Assim, a consulta sobre compra e venda de imóveis aqui no Japão, eu posso estar atendendo gratuitamente. Espero que você utilize o serviço da JI Consulting para comprar sua casa ou vender sua casa. Consulta é gratuita. Muito obrigado. Eu sou Koji Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão, JI Consulting. Muito obrigado. Queria dizer para você, se você gostou do conteúdo deste vídeo, por favor, não esqueça de dar like e também cadastrar-se nesse canal. Muito obrigado por isso.